Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum Bíblico e obrigado por nos acompanhar desse lado em mais um programa. Abrimos assim este fórum, onde a sua participação faz toda a diferença. O nosso objetivo aqui é procurar responder a perguntas, a dúvidas ou esclarecimentos que tenha sobre o vasto mundo do conhecimento bíblico e assim ajudar a trazer resposta, clareza ou, quem sabe, um melhor entendimento dos assuntos e dos temas que percorrem a Bíblia, porque acreditamos que para cada pergunta existe uma resposta que deve ser procurada. Assim, deixo-lhe este desafio de nos enviar as suas questões sobre qualquer tema relacionado com a Bíblia e o nosso convidado e teólogo Artur Machado irá procurar respondê-las da melhor forma aqui. Pode fazê-lo enviando as suas perguntas ou tópicos para esclarecimento para o nosso e-mail programas@novotempo.pt, repito, programas@novotempo.pt, ou, se preferir, através do telemóvel, enviando uma mensagem por WhatsApp ou SMS para o número de telemóvel 933 93 92 91. Volto a repetir o número 933 93 92 91. Já sabe, sempre que enviar as suas perguntas, mencione o nome do programa Fórum Bíblico. Lembro também que pode assistir a este programa na televisão, no canal 186 da Mel, ou, se preferir, no YouTube da Novo Tempo, e pode também ouvir na rádio RCS em 91.2 FM na região da Grande Lisboa. Contamos uma vez mais com a presença do Artur Machado. Muito obrigado por estar entre nós uma vez mais. Alguém que tem uma sólida formação e uma vasta experiência para nos ajudar a responder às suas questões e para nos guiar nesta jornada de aprofundamento do conhecimento bíblico. Para o programa de hoje, trazemos novamente mais 4 perguntas, todas elas centradas no mesmo tema bíblico relacionado com o Êxodo. O Êxodo, um evento muito significativo na história do povo de Israel, narrado no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, o qual descreve a saída dos israelitas da escravidão no Egito, sob a liderança de Moisés, e a sua jornada até à Terra Prometida. E sem mais demora, avançamos para a primeira pergunta neste tema, e a pergunta que nos foi colocada aqui no Fórum Bíblico é a seguinte: há alguma maneira de saber em que data terá ocorrido o Êxodo? Esta é uma pergunta muito importante, porque desde que a egiptologia se iniciou em meados do século XIX, tem sido realmente a pergunta que tem preocupado e que tem dado vários debates sobre a datação, digamos, do Êxodo. E como nós iremos ver, há várias perspectivas. E é aqui em que muitas vezes a arqueologia e a narrativa bíblica não coincidem. Há momentos em que eles coincidem, há outros momentos em que realmente não coincidem. E um dos problemas é que, para quem já visitou o Egito, vai notar que não há qualquer vestígio da presença dos israelitas no Egito para o período em que normalmente nós datamos o Êxodo. E este é um problema realmente grande. Portanto, não existe nenhuma inscrição, não existe uma inscrição, não existe um bocadinho de, como se costuma dizer, de cacos de barro, de restos de roupa, de qualquer coisa que diga que existiram israelitas durante este período. E nós já iremos ver em que datas nos estamos a referir. O próprio Êxodo tem uma narrativa muito vaga, porque se nós lermos bem o livro do Êxodo, não nos apresenta nenhum nome palpável de nenhum faraó, apesar de pelo menos 2 faraós terem estado ligados a esse acontecimento. E, portanto, houve uma arqueóloga e historiadora, Kenneth Kitchen, que dizia-nos que havia uma razão para o facto de nenhum nome estar associado ao título de faraó. É que o título de faraó começou por ser um título genérico atribuído à corte do rei do Egito, e só na 18ª dinastia passou a estar associada ao nome do rei, portanto, ao nome do faraó. E os primeiros a usarem este título foram Tutmés III e IV, portanto, estamos a falar do século XV a.C., e depois deles Akenaton no século XIV. Depois disso, o título faraó, com o nome do faraó, passou a ser usado, portanto, com uma
certa frequência. Portanto, para trás era mais complicado de saber. Para trás vem o título, mas não veio o nome. E, portanto, nós temos aí um problema grande para atribuir um faraó ou dois faraós ao Êxodo, não é? Nós verificamos também que, por exemplo, no relato bíblico, a partir de uma determinada altura, a Bíblia dá-nos o título e o nome. Por exemplo, nós podemos ver que em Jeremias, no capítulo 44, é atribuído o nome Ofra ao título de Faraó. E também o livro de Jeremias, no capítulo 46, e o segundo livro de Reis, no capítulo 23, chamam o faraó Neco. Portanto, a partir de uma determinada altura, o nome dos faraós é mencionado na Bíblia e, no momento do Êxodo, não é realmente de todo mencionado na Bíblia. Apesar disso, há um autor chamado Bryant Wood que diz que pode haver algumas vestígios da presença, umas provas indiretas da presença dos israelitas no Egito. Por exemplo, alguns escravos de origem asiática existiam no Egito. Eles eram denominados os Abiru. E alguns autores dizem que é daí que poderia ter vindo a designação hebreu. Também na povoação mais antiga, Tel El-Daba, há características de casas israelitas, porque nós sabemos que as casas israelitas tinham 4 divisões. E justamente nesta localidade apareceram casas com 4 divisões. No que diz respeito às datas para o Êxodo, há 2 grandes grupos de especialistas, uns que datam o Êxodo do século XV a.C., por volta de 1445, 1450 e 1445, e aqueles que defendem uma data mais recente, do século XIII, por exemplo, a data de 1290 a.C. Tendo em conta essa divisão de campos quanto à apuração das datas, a pergunta seguinte é como é que essas datas se relacionam com os dados bíblicos e históricos? Ora, muito bem. E, portanto, nós temos algumas pistas bíblicas. Por exemplo, o primeiro livro de Reis, no capítulo 6 e no versículo 1, diz assim: Sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. A construção do templo dá-se mais ou menos entre o ano 967 e o ano 966 a.C. E segundo a indicação desta passagem, portanto, da 1 de Reis, capítulo 6, versículo 1, fazia 480 anos que o povo de Israel teria saído do Egito. Logo, o Êxodo poderia ter tido lugar nessa faixa temporal que eu mencionei há pouco, entre o ano 1450 e o ano 1445, ou seja, no terceiro reinado do faraó Amenófis II. Se vocês em casa somarem 967 mais 480, chegam à data de 1447. Situa-se mais ou menos nesta faixa temporal. Porém, é verdade que vamos dizer, bom, mas para 1445 ainda há aqui 2 anos de decalagem. Não é muito na arqueologia deste tempo, mas essa decalagem explica-se porque os israelitas contavam o tempo de uma maneira diferente. Eles tinham aquilo que nós chamamos o ano de inclusão e, portanto, o que vai dizer que eles contam o tempo de outono a outono, no mês de Tishri. O mês de Ziv é o segundo mês do 4º ano do reinado de Salomão, mas coincide com a primavera de 966. Aí sim, se nós adicionarmos então a data de 966 mais os 479 anos completos, porque é o ano de inclusão, vamos dar a data de 1445. E portanto, anda nesta faixa temporal. Nós nunca podemos, para estes períodos de tempo, atribuir taxativamente determinadas datas como fazemos na história mais recente, porque é sempre muito difícil, não há tantos acontecimentos históricos, nem tantos documentos históricos que nos permitam taxativamente datar com toda a exatidão. E por isso esta faixa situa-se precisamente no que temos aqui
a data bíblica. Se isto tivesse acontecido assim, isto quer dizer que a tomada de Canaã, com a conquista, por exemplo, da cidade de Jericó, teria acontecido no ano 1405 a.C., após os 40 anos de caminhada do deserto. Portanto, se eles tivessem saído do Egito em 1445, teriam chegado a Jericó em 1405 a.C. Esta foi uma hipótese que foi defendida por um senhor chamado John Garstang, com base em escavações arqueológicas na cidade de Jericó, que decorreram de 1930 a 1936. Uma outra passagem bíblica interessante que nos leva também a esta data é Juízes, capítulo 11, versículo 26. E nesta passagem, Jefté vai lembrar aos invasores amonitas que os israelitas já estavam há muito tempo naquela terra e, portanto, que eles não tinham direito de reclamar a terra. E Jefté diz o seguinte: enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, por que não a recuperastes naquele tempo? Ora, Jefté é um juiz, anterior, portanto, ao primeiro rei de Israel, que é Saul. Saul terá começado a reinar por volta do ano 1050 a.C., o que faz remontar a conquista de Canaã ao ano 1400 também antes de Cristo. Estamos, portanto, dentro deste período do século XV a.C. Uma terceira passagem bíblica interessante é a do livro de Atos, capítulo 13, versículos 19 e 20, que diz: destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles, e depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. É uma declaração do apóstolo Paulo, que vem na sequência de um raciocínio em que ele declara que o período dos juízes até ao profeta Samuel terá sido de 450 anos. Os especialistas interpretam estes 450 anos como fazendo alusão ao processo total, desde a manhã do Êxodo até o momento em que o rei David conquista a cidade de Jerusalém em 995 a.C. e que elimina definitivamente os jebuseus, ou seja, a 7ª nação que era mencionada no livro de Deuteronômio. E adicionando 995 aos 450 anos, vamos dar, portanto, à data de 1445. Logo, pelas informações destes 3 textos bíblicos, tudo leva a crer que o Êxodo terá tido lugar no século XV a.C., em 1445, mais ou menos por este período entre 1450 e 1445 a.C. Penso que ficou claro, através da apresentação de todos esses dados históricos e bíblicos, e a resposta ficou dada a esta pergunta. E, antes de passarmos à terceira pergunta, quero apresentar-lhe um guia de estudo, este guia de estudo da Bíblia, intitulado Evidências, da autoria do Dr. Rodrigo Silva. Este guia apresenta 14 perguntas com o propósito de compreender as nossas origens, o propósito de estarmos neste mundo e de ajudar a refletir sobre valores espirituais. Ao longo das 14 lições, vai poder estudar e refletir sobre respostas para cada uma das questões que são propostas neste guia de estudo e pode pedir este material, totalmente gratuito, enviando uma mensagem para o número 933 9392 91, repito, 933 9392 91, solicitando o guia de estudo Evidências e receberá o mesmo na morada que nos indicar. E, antes de conhecermos a terceira pergunta no nosso programa de hoje, no nosso Fórum Bíblico, vamos agora para um curto intervalo. Não saia daí, pois nós voltamos já de seguida. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Estamos de volta ao programa Fórum Bíblico. Hoje estamos a responder a perguntas com foco na datação do Êxodo e para nos ajudar a entender melhor este tema, contamos com a presença do teólogo Artur Machado e se porventura começou a assistir agora ou se é a primeira vez que nos ouve, então tome nota. Se tiver alguma dúvida ou questão sobre algum assunto da Bíblia, não importa qual, e que gostasse de ver esclarecida, encontrou o fórum certo para colocar e obter uma resposta. Envie-nos a sua dúvida ou questão para o nosso e-mail
programas@novotempo.pt ou então envie uma mensagem por WhatsApp ou SMS para o número 933 93 9291, mencionando o nome do programa Fórum Bíblico. Depois, procuraremos, como sempre, dar a resposta aqui. E chegou agora o momento de passarmos à terceira pergunta do nosso programa de hoje, e que é: há algumas descobertas arqueológicas que ajudem a confirmar estes dados bíblicos? Todos estes dados que acabámos de ver anteriormente? Exato. Portanto, temos que reafirmar o que dissemos no início. Não há qualquer vestígio arqueológico dentro do Egito que, para este período de tempo, século XV a.C., nos diga que os israelitas estiveram ali. Por enquanto ainda não foi encontrado. Mas há, ali na zona da Palestina, algumas descobertas que foram interessantes. As chamadas Cartas de Amarna. O que é que são estas Cartas de Amarna? Na verdade, é um conjunto de 382 tabuinhas de argila em escrita cuneiforme que foram encontradas por beduínos no final do século XIX, portanto, entre os anos 1887 e 1888. E estas cartas são a correspondência dos negócios estrangeiros, que também já existia naquela altura, correspondente aos reinados dos faraós Amenófis III e Amenófis IV, conhecido Akenaton. E, portanto, elas formam correspondência entre estes faraós e os pequenos reis da Palestina. Portanto, a Palestina era um conjunto de pequenos reinados. Estava sob a influência do Egito. Estas cartas foram escritas em babilónio, que era a língua diplomática do Oriente Antigo, e elas mostram o alarme destes reis cananeus, destes reis locais, perante a invasão da terra de um grupo de povos fortemente organizados, que eram chamados os Abiru, ou os Abiri. Ora, nós já falámos dos Abiru e dos Abiri como tendo sido os escravos, o grupo de escravos asiáticos que estariam no Egito. E como neste tempo Canaã fazia parte do território Egito, estas cartas mostram que estes reis, de alguma maneira, estavam a informar o Egito de que aquela porção do território estava a ser invadida. E isto colocaria a conquista de Canaã entre os anos 1400 e 1350 a.C. Reforçando assim os dados bíblicos. Muito bem. Nós inicialmente vimos, portanto, que há uma outra proposta de datas para alguns estudiosos, e a quarta pergunta é exatamente sobre isso mesmo, que é, então, quais são os argumentos para situar o Êxodo, no caso, no ano 1290 ou 1250 a.C.? Ora bem, esses argumentos também estão numa passagem bíblica, a passagem do livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 11. E essa passagem diz-nos o seguinte: os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas e edificaram a Faraó, cá está o nome, o título sem o nome, cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. E é este nome desta cidade, Ramsés, que despertou a atenção de alguns especialistas, porque eles disseram, se a cidade se chama Ramsés, há na realidade um faraó chamado Ramsés. E isto remete-nos para o ano 1280 a.C. Se utilizássemos o mesmo critério que utilizamos com o primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1, isto quereria dizer que o êxodo teria ocorrido por volta do ano 1267 a.C. Mas há outros especialistas que veem este nome Ramsés como sendo uma modernização, uma atualização do nome de uma antiga cidade. Isto também pode ter acontecido. E porquê? Porque a cidade de Ramsés, que é mencionada nesta passagem bíblica de Êxodo capítulo 1, versículo 11, é identificada por estes especialistas como a cidade de Tanis, a famosa Zoan bíblica, que aparece também na passagem bíblica de Números, no capítulo 13 e no versículo 22. E nessa passagem diz assim: subiram para a banda do sul, vieram até Hebron e estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Ora, os dados históricos que nós temos diz-nos que um povo, os Ixos,
fizeram desta cidade, Zoan, a sua capital. E lhe deram o nome Avaris. E foram expulsos dessa região por volta do ano 1555 a.C. Logo, muito depois da expulsão dos Hicsos, este faraó, Ramsés II, aumentou a cidade, embelezou a cidade, portanto transformou-a e, como era normal entre os faraós, deu-lhe o seu nome. E assim, o autor bíblico, Moisés, ao descrever no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 11, ao dizer que os israelitas edificaram estas cidades, deu-lhe um nome recente. Um nome que nesta altura já era dado, ou um copista pode ter feito isso. Ou seja, o copista, ao traduzir, ao escrever o relato bíblico, ao transcrever o relato bíblico, melhor dizendo do que traduzir, transcrever o manuscrito, ele pode ter atualizado o nome da cidade para Ramsés. Ela era Zoar, no tempo de Moisés, mas agora um outro copista atualiza-lhe o nome. Não é nada que não seja possível nos textos bíblicos. E eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, antes do livro do Êxodo vem o livro de Gênesis, e no livro de Gênesis, justamente, Abraão, no capítulo 14 e no versículo 14, diz-nos que, ouvindo Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Ora, a cidade de Dan não existe no tempo de Abraão, porque a cidade de Dan veio da tribo de Dan. Os danitas ainda não existem. Os danitas só vão existir justamente quando o povo de Israel vai entrar em Canaã. Isso não acontece no tempo de Abraão. O que é que acontece? Acontece é que o copista que está a transcrever o relato bíblico atualiza esta cidade. Porque mais tarde é que os danitas, a tribo de Dan, vai ocupar realmente esta região. E, portanto, temos aqui a explicação para o que terá acontecido em Êxodo capítulo 1, versículo 11. Um outro dado importante é a estela de Merneptah, uma descoberta arqueológica que faria avançar a data do Êxodo para 1250. Ela foi descoberta em 1895 por um senhor chamado Flinders Petrie, e nesta estela o faraó Merneptah diz que terá destruído Israel. E, portanto, alguns dizem, mas se ele destrói Israel é porque Israel já cá está e, portanto, o acontecimento dá-se, o Êxodo é mais tarde. Mas acontece que, na própria estela, os povos são, portanto, aquilo é escrito em hieroglíficos, e os povos têm um hieroglífico e o nome do povo vem a seguir. Acontece que para Israel não vem a menção país, não vem a menção povo, país, vem só a menção hieroglífico para povo. Quer dizer que Merneptah, neste acontecimento que se dá no ano 5 do reinado de Merneptah, Israel não está instalado em Canaã. E, portanto, ele poderia estar a caminho, não é? A declaração seria incongruente se Merneptah tivesse atacado Israel na Palestina. Não haveria, portanto, tempo suficiente para Israel se estabelecer como nação, se o Êxodo tivesse tido tempo nos lugares de Merneptah, e ser atacado por algum faraó. Portanto, dos dados que nós temos, aquilo que nós podemos dizer com exatidão é que na correspondência entre os dados bíblicos e alguns dados da história, as tabletes de Amarna e, de alguma maneira, também a estela de Merneptah, é que, com toda a certeza, o Êxodo terá ocorrido no século XV, entre esta faixa de anos 1450, 1445, um pouco menos talvez, mas terá sido provável que se terá dado ali. Ainda há muitos dados que permanecem obscuros e ainda não há, como eu disse, evidências da presença física de Israel no Egito. Não quer dizer que não haja, quer dizer que ainda não foram descobertas e que certamente quando forem descobertas poderão dar uma nova luz, porque estas coisas estão sempre a ser atualizadas. Claro que sim.
Muito obrigado, Artur, pela clareza, pela forma muito fundamentada e também muito sistematizada como conseguimos responder às questões do programa de hoje. Tenho a certeza que todos os que nos estão a ver e a ouvir ficaram a compreender melhor o tema que hoje aqui foi tratado. Gostaria de relembrar o guia de estudo da Bíblia que temos para lhe oferecer aqui no programa, intitulado Evidências, escrito pelo Dr. Rodrigo Silva, no qual são abordadas muitas questões que certamente ajudarão a esclarecer muitas dúvidas que vão surgindo ao ler e ao estudar a Bíblia. Relembro também, como pode pedir, pode enviar uma mensagem para o número 933-939291, solicitando o guia de estudo Evidências, e a equipa da Novo Tempo terá todo o gosto em enviar para si. Este é um programa, já sabe, feito para si e é enriquecido a cada semana com as perguntas que nos são enviadas e às quais queremos dar uma resposta que contribua para o seu conhecimento bíblico. Por essa razão, envie-nos as suas perguntas e dúvidas para o nosso e-mail programas@novotempo.pt ou então por mensagem pelo WhatsApp ou através de SMS para o número 933 93 9291. Não se esqueça, mencione sempre o nome do programa Fórum Bíblico. Pode acompanhar este programa através dos diferentes canais que temos ao seu dispor, seja na televisão, no canal 186 da MEL, ou então no YouTube da Novo Tempo Portugal, ou então poderá ouvir a emissão da Rádio RCS, sintonizando a frequência 91.2 FM na região da Grande Lisboa. Agradeço uma vez mais ao Artur pela sua presença aqui, agradeço a si por ter estado aí desse lado e fechamos assim mais um Fórum Bíblico. E já sabe, porque cada pergunta precisa de uma resposta, nós marcamos encontro no próximo programa. Até lá!